Então, para revisar e reforçar, gabarito. Questão 1, letra EE. 2, A. 3, A. 4, A. 5, A. Questões sobre algas, página 57 e 58. Questão 6, A. 7. Vamos fazê-la agora. A. 8. A. 9. Já fizemos. A. 10. B. Também questões sobre algas. Na questão de número 7, nós temos o seguinte enunciado. Baseado nas características do reino protista, associe aqui representantes da descrição a seguir corresponde. São unicelulares, com flagelo, não apresentam parede celular, são encontrados principalmente na água doce, fazem fotossíntese, mas também podem assimilar alimento do ambiente. Além das clorofilas A e B, apresentam caroteno e xantofila. Possui duas organelas que merecem destaques, além do cloroplasto. Uma é o estigma, que está relacionado à percepção do estímulo luminoso. E a outra é o vacúolo contrátil, pulsátil ou osmorregulador, uma estrutura que acumula e expulsa o excesso de água por pulsações quando este micro-organismo, esse ser unicelular, esse protista, está em água doce, em solução hipotônica. Então a resposta é a letra A, euglenofíceas. Vamos ao quadro. As algas euglenofíceas pertencem ao reino protista porque são unicelulares, eucariontes e mixotróficas. Unicelulares une celulares células, uma só célula. Eu verdadeiro, cário núcleo, onte ser. Um ser que apresenta o núcleo verdadeiro. Mixos mistura, trofos nutrição. Um ser que mistura dois tipos de nutrição, autotrofismo e heterotrofismo. Agora veja bem, nesse esquema do quadro, vocês têm uma euglena viridis. Euglena com letra maiúscula E, gênero, viridis, letra minúscula, nome específico, nome da espécie, Euglena viridis, segundo a nomenclatura binominal de Calvin-Linné. A euglenofícia é uma alga que é eucarionte porque ela apresenta carioteca, carionúcleo teca caixa. Quem é o núcleo? O DNA. O DNA está contido em uma membrana chamada carioteca. Agora atenção, por favor. Mas ela não é eucarionte só porque ela tem a membrana nuclear, ela é eucarionte porque ela tem a membrana da mitocôndria, a membrana do cloroplasto, a membrana do lisossomo, a membrana do retículo endoplasmático, a membrana do complexo de Golgi, a membrana do vacúolo pulsátil, que não foi inclusive destacado aqui, então vamos destacá-lo. O vacúolo pulsátil seria uma estrutura semelhante a isso. Se você olhar isso aqui, por favor não responda flor. Isto não é uma flor, até porque não vai haver a resposta flor na prova. A estrutura é semelhante a uma flor, mas isso chama-se vacúolo pulsátil, porque ele sofre sístole e diástole. Sístole e diástole. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Pulsa, pulsa, sístole e diástole. Eliminando o excesso d'água. Porque o citoplasma da euglena, na relação com o meio ambiente que a circunda, será hipertônico. Mais tônico concentrado, mais concentrado, existe menos solvente e mais soluto do que o meio que a circunda, que é hipotônico, hipopouco, tônus concentração. Como o meio que a circunda é hipotônico, havendo mais água, mais solvente do que soluto, em relação ao meio interno, que é hipertônico, que existe menos água e mais soluto, a água entra por difusão d'água, chamada osmose. Difusão d'água. A água sai da onde existe mais água para onde existe menos água. A passagem de uma substância da onde ela está em maior quantidade para onde ela está em menor quantidade chama-se difusão. Se essa substância que passa for a água, essa difusão chama-se osmose. E a osmose, que nem diz o Miltinho, é do hipo para o hiper. Então, o líquido intracelular é hipertônico em relação ao leque líquido extracelular, que é hipotônico. Para que este ser protista não estoure, porque se a água entrar
continuamente, a membrana não suporta esta pressão interna devido à grande entrada d'água. A natureza desenvolveu por mutação, seleção natural. Mutação, seleção natural, quem? O vacúolo pulsátil porque pulsa. Osmorregulador porque regula a osmose. Também chamado de contrátil porque se contrai. Então, vacúolo pulsátil, osmorregulador ou contrátil, que caracteriza esse ser de água doce, do liminociclo. Certo? Muito bem. Então veja que essa célula não é eucarionte só por isso, por ter carioteca, membrana nuclear, mas sim por apresentar um organoide que é a mitocôndria com membrana, o cloroplasto que tem membrana, o lisossomo que tem membrana, o Golgi que tem membrana, o retículo endoplasmático que tem membrana, o vacúolo que tem membrana. Então ela é unicelular eucarionte, portanto pertence ao reino protista. Esse ser apresenta, por favor, toda a atenção, o estigma, que é uma estrutura que vai fazer com que haja a percepção do estímulo luminoso, da luz. Percebendo a luz, ela vai bater o seu flagelo, atenção, 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 vai bater o seu flagelo deslocando-se em direção à luz. Esse movimento de deslocamento em direção à luz vai receber um nome. Ele vai receber o nome de fototactismo, fotoluz, tactismo, deslocamento. Quem produz o deslocamento? O flagelo, que é único e longo, e surge a partir do centríolo, centro celular ou diplossomo de Bovary. Só que esse flagelo vai fazer o seu movimento flagelar somente se o estigma perceber a presença de luz. Então a função do estigma é a percepção da presença de luz, e o flagelo desloca a euglena em direção à luz. Por que que ela desloca em direção à luz? Porque a euglena, atenção, nesse cantinho aqui, nesse cantinho, nesse cantinho, nesse cantinho, a euglena apresenta um organoide chamado cloroverde-plasto vesícula, o cloroplasto. Agora olha aqui comigo, olha aqui comigo. O cloroverde-plasto vesícula é um organoide responsável pelo processo de fotossíntese, fotoluz, síntese e fabricar. A síntese de glicídios, lipídios, proteínas, vitaminas, DNA e RNA a partir da energia luminosa. Esse processo é um processo anabólico de construção de matéria orgânica, certo? A partir de matéria inorgânica, de nutrientes, água, sais minerais e gás carbônico. Então esse cloroplasto é capaz de transformar água, gás carbônico e sais minerais, que são compostos inorgânicos, que são nutrientes, em compostos orgânicos, que são chamados de alimento, que são os glicídios, lipídios, proteínas, vitaminas, DNA e RNA. O ser que é capaz de fabricar seus próprios compostos orgânicos é chamado autopróprio trófos nutrição. Ele é capaz de produzir sua própria nutrição, seus próprios compostos orgânicos. O cara que não consegue fazer isso, ele tem que pegar pronto o glicídio, pronto o lipídio, pronto a proteína, pronto a vitamina, pronto o DNA, pronto o RNA. Nós, por exemplo, que nós precisamos comer animais vegetais, nós precisamos comer outros seres vivos para tirar desses seres vivos os compostos orgânicos, porque nós somos metabolicamente, fisiologicamente, bioquimicamente incompetentes por não apresentarmos cloroplasto. Então, o estigma mostra onde é que está a luz, o flagelo conduz a euglena até a luz, e ao chegar nesta região iluminada, o cloroplasto vai fazer fotoluz, síntese, fabricar, fotossíntese. Agora olha aqui, a fotossíntese vai apresentar duas fases. Fase clara, o ciclo de Hill. Fase escura, o ciclo de Calvin. Na fase clara é quebrada a molécula de água e liberado o oxigênio. O hidrogênio da molécula de água vai ser levado pelo NADP, H2, nicotinamida dinucleotídeo fosfatado reduzido, que vai transportar este hidrogênio que era da molécula de água para a fase escura. Ao chegar na fase escura, o gás carbônico que vem do ambiente funde-se a esse hidrogênio formando C6H12O6, glicose, magrão. Glicose, que é a molécula orgânica. Então, olhe bem, ocorreu a fase clara, liberou o oxigênio, passou o hidrogênio para a fase escura, entra o carbônico na fase escura, ocorre a síntese da glicose, a partir de água, composto inorgânico nutriente, gás carbônico, composto inorgânico nutriente, a euglena no cloroplasto fabrica, sintetiza, produz os seus próprios compostos orgânicos. Por isso que o fato dela fazer fotossíntese lhe caracteriza como autopróprio trófos nutrição. Produz os seus próprios compostos orgânicos. Só que vamos supor que não haja luz. Não existe luz naquele determinado momento. A euglena se adaptou isso através de mutação, seleção natural, mutação, seleção natural. Então observe nesse cantinho agora aqui, esse cantinho aqui,
ela apresenta um outro organoide com membrana, cara. Outro organoide. Membrana lisossômica de composição lipoproteica, e aqui dentro também tem uma proteína, uma enzima digestiva, proteases, lipases, nucleases, certo? Faltou uma. Aí as glicolases, né, que vão digerir quem? Os glicídios, que é o caso da maltase, que é o caso da amilase, né? Muito bem. Então, dentro da vesícula, delimitado por uma membrana lipoproteica, as enzimas digestivas, as proteases, proteínas, enzimas que digerem compostos orgânicos em compostos mais simples. Lembram da musiquinha? Proteína, aminoácido, lipídio, ácido graxo. Lembram? Polissacarídeo, monossacarídeo. Lembram? DNA, RNA, nucleotídeo. Vitamina, água e sais minerais, não sofrem digestão, Vitamina, água e sais minerais não sofrem digestão das proteínas, das proteases, das enzimas digestivas. Mas os glicídios sim, os sacarídeos e monossacarídeos, os lipídios em ácido graxo e glicerol e as proteínas em aminoácido. Quem é esse cara tão importante? Vem, olha aqui, ó. Esse cara tão importante, vem, é o lisossomo, quebra, soma, corpo. É um organoide responsável pela quebra de corpos, pela reação catabólica de degradação. Enquanto a fotossíntese fabrica, é uma reação anabólica, a digestão quebra, é uma reação catabólica. E a natureza busca o seu equilíbrio dinâmico, a sua homeostasia, a sua estabilidade, exatamente por esses mecanismos de equilíbrio e desequilíbrio, construção e degradação, absorção de energia e liberação de energia, né? Em cima daquela teoria do yin, do yang, entrada e saída. Eu só vou conhecer a treva se eu tiver dimensão da luz, eu só vou entender o ódio se eu tiver dimensão do amor. Tudo que sobe desce, tudo que entra sai, os opostos se complementam. Então eu tenho aqui a fotossíntese complementando a digestão, não é isso? Então no processo de digestão, veja bem, que se dá dentro da célula, por isso intra dentro, celular dentro da célula, ele é um processo que vai degradar compostos orgânicos, dando ao ser a característica de ser heterótrofo, hétero diferente, trófos, nutrição. Então a euglena, ela age como nós, animais, como os fungos, como os protozoários, perceberam? Porque ela, em determinados momentos, usa o lisossomo para fazer digestão intracelular, funcionando como heterótrofo. Na presença de luz, vamos lá, aqui ó, na presença de luz, quem? Ela usa o cloroplasto, na ausência, lisossomo. Na presença de luz, o que ela faz? Fotossíntese. Na ausência, o que ela faz? Digestão. Na presença de luz, o que ela é? Autótrofa. Na ausência de luz, o que ela é? Heterótrofa. Se ela pode ser autótrofa e heterótrofa, ela mistura dois mecanismos, o autotrofismo com o heterotrofismo, ganhando a característica de ser mixotrófica. Mixo, mistura, trofos, nutrição. Ponto. As euglenas são questão certa de vestibular, para a prova, certo? Então elas vão pertencer ao reino protista, ao grupo Euglenofice. Com isso, amiguinhos, nós temos condições agora de partir para outra questão. Corrigimos agora a questão número 7, vamos corrigir agora a questão número 8 e a questão número 10. Encerramos o tema algas e passamos por um tema mais importante, mais complexo, que são as briófitas. Então, só um minutinho. Fazer o fechamento da correção dos testes sobre algas no livro especial, ou seja, livro 0 do unificado, onde vocês têm assim, ó, questão 6, letra A, questão 7, letra A, 8A, 9A, 10B. Corrigiremos a 8 e a 10. A questão de número 8 e a questão de número 10, na página 58 a 8 e 59 a 10, são duas questões sobre algas crisofícias, também chamadas de algas diatomáceas. O enunciado da 8 diz o seguinte: baseado nas características do reino protista,